dobrar. Toda língua confessará. Toda a terra vai junta proclamar. Jesus virá.
Bom dia a todos, sejam bem-vindos à comunidade mais esse domingo. Lindo domingo, né? Embora a gente tenha começado com esse dia chuvoso, aí um pouquinho de frio, mas que todos nós aqui, a gente pode estar saudáveis aqui na comunidade para poder estar cultuando então o nosso Deus, né? O grandioso Senhor Jesus. Eu gostaria de pedir que vocês fiquem em pé, aí vamos cantar com muita alegria, vamos adorar o nosso Senhor Jesus nessa primeira canção, uma linda canção chamada Eu Vejo a Glória. Vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Porque sinto o Senhor me tocar. Porque sinto o Senhor me tocar. Muito bom dia a todos vocês que estão aqui, vocês que junto conosco em casa também adoram a Deus neste domingo, neste culto. Sejam bem-vindos. Eu quero desejar que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, esteja com todos nós. Amém. Estamos aqui nessa manhã, e você que está em casa também, reunido em nome de Deus, o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Amém. Quero saudá-los nessa manhã com o lema bíblico dessa semana, que é do Salmo 22, o versículo, de Hebreus capítulo 2, versículo 12.
Hebreus 2:12. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Hebreus 2:12. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Eu falei antes Salmo 22:2, porque esse texto, esse versículo, ele está lá em Hebreus, no Novo Testamento, Hebreus no capítulo 2, no versículo 12, mas ele é sacado lá do Salmo 22, o versículo 22. O autor de Hebreus, o escritor de Hebreus, pegou lá do Salmo 22, esse versículo, e colocou como referência dentro da sua carta aos Hebreus. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. A gente pode pensar a princípio que quem está dizendo isso somos nós, ou o próprio autor de Hebreus, mas na verdade quem diz isso aqui é Jesus, é o Messias. Porque se a gente vai lá no Salmo 22, versículo 22, o título desse salmo é Sofrimento e Vitória do Messias. Ele é todo um salmo que descreve o sofrimento do Messias na cruz, a sua morte, toda a tortura que ele sofreu. E nessa altura do salmo, no versículo 22, depois de passar por todo esse sofrimento, ele diz: vai chegar um momento em que eu vou poder estar no meio dos irmãos e declarar o teu nome e te cantar louvores no meio da congregação. Assim também nós fazemos hoje aqui. A gente declarar o nome de Jesus, o nome de Deus, e cantar louvores no meio da congregação é fácil. Todos nós aqui, a princípio, temos o mesmo pensamento, todos nós estamos aqui para adorar a Deus. Mas fazer isso fora daqui, com outro público, num outro lugar, num outro momento, talvez seja mais difícil. No contexto em que nós vivemos hoje. E aqui, na verdade, nós somos chamados a declarar o nome de Jesus, a declarar as grandezas de Deus no nosso convívio, no nosso dia a dia, também junto com as pessoas com quem vivemos. Porque ser um cristão escondido, ser um cristão agente secreto, digamos assim, eu sou cristão dentro da igreja, fora da vida toda, seja um empenho em levar o nome de Jesus ao conhecimento das pessoas. Que aqui hoje a gente possa encher o nosso coração com as coisas que vêm de Deus, com o seu Espírito Santo, para saindo daqui lá fora durante a semana, termos coragem e audácia para declarar o nome de Jesus, para viver de forma coerente. Que assim seja conosco. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amado, que bom que nessa manhã podemos estar aqui diante de Ti, Senhor. Obrigado porque nos trazes até a Tua casa. E aqui, Senhor, Tu queres falar conosco. Aqui, Senhor, na quietude desse lugar, o Teu Espírito Santo pode tocar o nosso coração. Aqui, Senhor, os nossos ouvidos estão mais abertos para Ti. Não temos, Senhor, o burburinho lá de fora. Não temos o corre-corre do dia a dia, da semana, Senhor. Aqui podemos estar com a nossa mente, com a nossa vida, Senhor, em Ti. Então vem, Senhor, com Teu Espírito Santo, nessa manhã, e fala a nós, Senhor. Toca nosso coração. Nos fala, Senhor, das coisas que são Tuas e daquilo que Tu queres para nós. Também queremos, Senhor, Te confessar os nossos pecados, porque sabemos que muitas vezes Te desagradamos, Senhor. Mas sabemos também que Tu nos perdoas em Jesus Cristo todo o pecado. O Teu sangue, Senhor, derramado na cruz, cobre a multidão dos nossos pecados. Então recebe, Senhor, todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Também o nosso agradecimento, Senhor, pela semana que passou, por tudo que Tu nos deste, Senhor. Porque em meio a tantos problemas, tantos perigos, tantas coisas ruins que acontecem por aí, Senhor, Tu nos guardas, Tu cuidas de nós, o Teu olhar está atento sobre nós. E aqui, Senhor, Te agradecemos, Te adoramos e Te louvamos por tudo aquilo que Tu és, por tudo aquilo que Tu tens feito, Senhor, na nossa vida. Vem nos abençoar, Senhor, e vem ouvir também o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Queremos cantar Ressuscita-me.
Se eu preciso de um milagre, transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu Preciso de um milagre, transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. 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 Quero convidar vocês a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 7, página 1237. 1237. Nós queremos fazer a leitura bíblica. 1 Pedro 5, 1 a 7, página 1237.
1 Pedro 5, 1 a 7, página 1237. Vamos ficar em pé? Aqueles que quiserem fazer a leitura juntos comigo, por favor. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém. Podem sentar? De modo normal, nós já temos uma certa dificuldade com a questão da autoridade. Nós temos dificuldade de nos submeter, de nos colocar debaixo da autoridade de alguém. Também dentro da igreja, isso é assim. Dentro da igreja, às vezes, a gente também tem uma certa dificuldade de se colocar abaixo de alguém que está sobre nós em termos de autoridade. E a gente tem visto por aí, infelizmente, muitos escândalos acontecendo dentro das igrejas. Nomes de líderes, de pastores, de presbíteros aparecem por aí nas manchetes por protagonizarem escândalos de tudo que é ordem, seja sexual, seja financeiro. E isso nunca foi bom e não é bom para a igreja. Nós precisamos resgatar dentro da igreja, em primeiro lugar, a obediência a Deus, a submissão a Deus, e em segundo lugar, a obediência e submissão às autoridades. Esse texto é bem claro nisso. Os presbíteros, e na época em que o texto foi escrito, na época em que Pedro escrevia, os presbíteros eram a liderança da igreja, não haviam pastores como nós conhecemos hoje. E o conselho aqui é bem claro: pastoreai o rebanho de Deus. Quer dizer, presbíteros, liderança dentro da igreja, tem esse dever também de pastorear, de cuidar da igreja. Por outro lado, o contraponto disso é que todos nós, aqui fala jovens no versículo 5, né? Rogo igualmente aos jovens serem submissos, mas eu diria, todos nós temos que ser submissos à liderança. Isso não significa que a liderança não está sujeita a críticas ou a correções, porque nós somos humanos, todos nós. Tanto presbíteros, líderes, como as pessoas que são lideradas dentro da igreja, todos nós somos humanos e estamos sujeitos a errar. Então, por um lado, presbíteros, liderança deve pastorear. Por outro lado, os pastoreados devem ser submissos àqueles que lideram. Mas tem uma questão aqui que é muito importante para os dois, não é só para um ou para outro: a humildade. A humildade é fundamental. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Isso não é só para um ou para outro. Tanto líderes quanto aqueles que são liderados precisam ser humildes. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. E não é assim, eu vou ser humilde porque tem uma promessa de bênção na Bíblia. Eu vou me humilhar porque aí Deus vai olhar para mim com olhos diferentes. Não, isso tem que ser uma coisa natural, espontânea, algo que venha do meu coração, que venha do meu caráter. Não algo que eu faça para os outros verem, para aparecer, ou para, nossa, olha que bonito, olha como aquela pessoa é humilde. Porque não adianta, Deus está vendo, Deus vê, não adianta eu querer fingir nada diante de Deus. Então, o que falta para nós hoje, para as pessoas de modo geral, é humildade. Eu fico preocupado quando eu vejo que parece que as pessoas, cada uma quer pisar no pescoço da outra, cada uma quer ser mais importante que a outra, cada um quer mais que o outro em todos os sentidos. Aonde nós vamos chegar com isso?
eu não me refiro apenas à igreja, de modo geral, mas a igreja tem que ser o exemplo, sempre. Nós temos que dar o exemplo. Não esperar que os outros deem, não esperar que venha de fora. Nós temos que ser exemplo, sempre. Começa dentro da família, dentro de casa, relacionamento marido e mulher, pais e filhos, vem para dentro da igreja, vai para o relacionamento no trabalho, né, lá no meu trabalho, lá eu preciso ser submisso lá, preciso ser humilde lá também, de todas as formas, de todas as maneiras. Humildade e lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade. Eu estou preocupado com alguma coisa, eu estou nervoso, eu tenho alguma coisa que não se resolve, lança sobre Deus a tua ansiedade. Sabe, Deus tem as costas largas. Pode jogar em cima dele, pode lançar sobre ele, não tem problema. Deus já tem muita coisa para se preocupar. Uma vez alguém disse assim, eu não gosto muito de orar, porque já tem tanta gente orando, dá mais uma preocupação para Deus, mas Ele quer, é isso. Deus não tem nem como expressar, pode jogar sobre ele a ansiedade, não tem problema. Que a gente coloque isso em prática, que a gente faça isso sempre. Amém. Vocês sabem que batismo é festa, é alegria. Batismo é uma coisa tão bonita. E nós temos hoje 2 batismos para realizar. Com muita alegria, a gente quer realizar esses batismos. E nós vamos batizar Vinícius Barbieri da Fonseca, que nasceu no dia 12 de dezembro do ano passado. Os pais são Michael Vinícius da Fonseca e Gabriele Barbieri. As madrinhas são Cassiane Franciele da Fonseca, Cassiane Franceli da Fonseca e Caroline Barbieri. E queremos também batizar Pedro Persson Schwarzhaupt, que nasceu no dia 14 de abril deste ano. É filho de Gustavo Schwarzhaupt, Emanuele e Thaís Persson. Os padrinhos são Daniele Schwarzhaupt, Tatiane Cáurio de Souza e Leandro Hessel de Souza. Eu quero convidar os pais e padrinhos a se posicionarem aqui à frente, por favor. Eu quero convidar também os avós, se tiver bisavós, irmão, irmã, pode vir, por favor, porque batismo é algo de família. Podem chegar mais perto, por favor. Queridos pais, vocês estão aqui nessa manhã, conforme a gente já conversou ontem, para que seu filho e afilhado seja batizado, conforme a ordem do Senhor Jesus, na sua santa palavra. Nós queremos, junto com vocês, louvar a Deus e agradecer a Ele, porque Ele confiou a vocês essa criança, que é sinal do amor e da misericórdia de Deus por vocês. O Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus, a gente já viu isso ontem na palestra, Ele instituiu o batismo como sinal do perdão a todos aqueles que com fé aceitam essa graça que está contida no batismo. Através do batismo, a criança é incorporada à Igreja de Jesus Cristo e é tornado membro dessa comunidade, que é a expressão do corpo de Cristo. A palavra de Deus também promete que aquilo que o Espírito Santo iniciou nessa criança, Ele mesmo vai continuar e vai concluir. No entanto, nós falamos sobre isso também, o batismo não é uma mágica de salvação. Para que a salvação se realize na vida dessas crianças, é necessário que elas mesmas mais tarde reconheçam, confirmem, aceitem o seu batismo na sua vida futura. Por isso que nós realizamos na nossa igreja o ensino confirmatório e a confirmação. Por isso eu peço a vocês, queridos pais e padrinhos, eu faço isso em nome de Deus, estejam sempre conscientes da responsabilidade que hoje vocês estão assumindo diante de Deus e diante dessa comunidade para com estas crianças que vocês trazem aqui ao altar. Que através das orações de vocês
vocês apresentem sempre essas crianças diante de Deus. Orem com ela e orem também por ela. Conversem com ela sobre o batismo, quando ela puder entender. Cuidem para que ela seja também instruída na fé da igreja cristã e educada conforme a palavra de Deus. Mas principalmente, que pelo exemplo de vocês, essas crianças aprendam a caminhar nos caminhos de Deus e a permanecer na comunhão com o Senhor Jesus, a se tornar um cristão consciente, um membro atuante da comunidade, testemunha e servo fiel do Senhor Jesus. Que Deus dê a vocês, queridos pais e padrinhos, espírito de sabedoria, de paciência e de amor, para o desempenho responsável de sua função e o cumprimento fiel do cargo de pais e padrinhos. Amém. Fiquemos em pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, Tu estás sempre perto de todos aqueles que Te invocam sinceramente. Imploramos-Te, Senhor, que nos dês da Sua graça, do Seu auxílio, que Tu estejas aqui entre nós com Teu Espírito Santo, abençoando esse ato de batismo que agora nós realizamos. Senhor Deus, a Tua palavra ensina, Senhor, que nós precisamos Te buscar de todo o coração. Então, Senhor, que Tu queiras nos ajudar nisso, ajudar pais e padrinhos, Senhor. Que Tu queiras guardar em Tuas mãos essas crianças, Senhor, e dar-lhe o Teu eterno amor. Nós todos, Senhor, somos Teus, Te pertencemos. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos sempre nas Tuas mãos, sendo Teus filhos para sempre. Amém. Queridos pais e padrinhos, eu pergunto a vocês, em nome de Deus, vocês querem que essas crianças sejam batizadas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e prometem fazer tudo para que elas sejam também educadas e instruídas na fé da igreja cristã? Se for esse o desejo do coração de vocês, então respondam dizendo sim, com auxílio de Deus. Sim, com auxílio de Deus. Amém. Seja feita conforme a fé do coração de vocês. A comunidade queira sentar-se, desculpe, eu esqueci. Vamos trazer o Pedro, então. Tanto faz. Pode baixar mais um pouco. Pedro Persson Schwartzhaupt, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Não temas, porque eu te remi, diz o Senhor. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. A paz de Deus seja contigo e te acompanhe em todos os teus caminhos. Amém. Vinícius. Sim, claro. Vinícius Barbieri da Fonseca, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. A paz de Deus seja contigo em todos os teus caminhos. Amém. Eu peço que apenas os pais com a criança fiquem aqui à frente agora, por favor. Os padrinhos e avós podem sentar. Deus assistiu vocês e lhes abençoou, dando-lhes esta criança que agora nós acabamos de batizar, entregando-a nas mãos de Deus. Por isso nós agradecemos a Deus e louvamos o seu santo nome pela sua misericórdia imerecida e confessamos junto com vocês aquilo que diz o salmista. O salmista diz que o Senhor Deus é solo e escudo, que o Senhor dá graça e glória, e que nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Mais uma vez, confiamos no Senhor, Deus de toda graça, pedindo que Ele guarde vocês e seu filho contra toda desgraça e todo mal em corpo e alma, e conceda a vocês o seu Santo Espírito, para que vocês consigam educar estas crianças na fé e no temor de Deus, para que se torne uma pessoa de Deus pronta para toda boa obra. A comunidade fica de pé, vamos impor as mãos para cá e abençoar, por favor. Que a paz de Deus seja com vocês.
a bênção de Deus, o Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, venha sobre vocês e permaneça com vocês, agora e sempre. Amém. A comunidade pode sentar-se. Vinícius. Não sei se eu estou entregando certo aqui a lembrança. Não, essa aqui. Pedro. Deixa eu entregar a Bíblia também. Parabéns. Parabéns, que Deus abençoe. A toalhinha de lembrancinha. Pode sentar. Pode sentar. Nós queremos ficar de pé enquanto cantamos o hino Nova Estrada. Renunciar à velha estrada em que outrora você andava. É hora de recomeçar uma nova caminhada em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. É hora de recomeçar uma nova caminhada em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. É hora de não olhar para trás, só olhar para Cristo e nada mais. Viver com Ele em cada instante, seguir seus passos e ir avante. De recomeçar uma nova caminhada em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. É hora de recomeçar uma nova caminhada em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. É hora de recomeçar uma nova caminhada em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. Podemos sentar. Nós temos alguns avisos para a comunidade. A oferta do último culto foi destinada para a missão com literatura evangelística na SLB e foi de R$ 65 o valor. Hoje a nossa oferta avulsa se destina para a nossa própria comunidade,
Que Deus abençoe todas as dádivas e doadores. Todos estão convidados para o culto de oração, domingos às 19h30 aqui na igreja. Domingo passado nós tivemos 12 pessoas reunidas aqui em oração. Todos são convidados a participar. A Secretaria da Comunidade está funcionando em horário integral, de segunda a sexta, das 14 às 18, e de terça a sábado, das 8 às 11h30. Se você precisa conversar com alguém, desabafar, orar, venha falar com a Miriam, aqui na igreja, todas as terças, das 7h30 ao meio-dia. Você pode agendar, se quiser, com a própria Miriam, ou agendar na secretaria. Então, a Miriam está aqui na igreja todas as terças, das 7h30 ao meio-dia, esperando aquelas pessoas que gostariam de conversar, de orar, de desabafar com ela. Nós vamos ter também a Assembleia da Comunidade, a convocação, no dia 18 de outubro de 2020, às 9h30, em primeira convocação, ou às 10h30, em segunda convocação, com a presença de 30 membros com direito a voto. A ordem do dia: leitura do relatório do presbitério de 2019, leitura dos relatórios dos ministérios de 2019, apresentação do balanço referente ao exercício de 2019, palavra do Conselho Fiscal, apresentação e votação para a escolha do candidato à vaga pastoral, assuntos diversos, leitura da ata. Assina o presidente da comunidade, Jonathan Capelletti. Também vai haver reunião com os confirmandos e pais de confirmandos logo após o culto, lá embaixo no salão. Então, os confirmandos e os pais dos confirmandos podem descer lá após o culto, e também os discipuladores podem descer, tá? Aqueles que fizeram o discipulado com os confirmandos podem descer junto também após o culto. Nós vamos então, antes disso, bom, eu nem vou perguntar quantos visitantes tem, porque eu acho que a metade da igreja iria se levantar, né, em função do batismo. Mas eu quero dar as boas-vindas e agradecer a todos aqueles que estão nos visitando. Vamos fazer assim, para a gente só conhecer. Fique de pé, por favor. Quem está nos visitando hoje? Quem está a primeira vez aqui conosco? Muito obrigado pela presença de vocês. Que Deus abençoe. E sempre que quiserem retornar, por favor, sejam bem-vindos. Tem alguém que fez aniversário na semana passada? Ou vai fazer na próxima? Ninguém? Tem? Tem uma senhora lá. Aonde? Ah, sim, está certo. Que dia a senhora fez aniversário? Hoje? Então nós vamos ter que cantar parabéns. Que Deus abençoe, muitos e muitos anos de vida. Algum aniversário de casamento? Alguém fez ou vai fazer? Não? Bom, se tiver algum aniversariante em casa, aniversário de casamento em casa, damos os parabéns e desejamos as mais ricas bênçãos de Deus. Quando a pessoa faz aniversário no dia, o presente que a gente dá é cantar parabéns. Então fica de pé, por favor, enquanto nós cantamos parabéns. Parabéns pra vocês nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado e um novo porvir. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Nós queremos agora então cantar o hino de todas as tribos, enquanto levantamos a oferta e já preparando o nosso coração para ouvirmos a pregação da palavra de Deus. Aqueles que quiserem ficar de pé, por favor, podem ficar. Tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus.
raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. Reunidos comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. Por nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. Sim, Senhor Jesus, bendito seja sempre o Cordeiro de Deus que veio ao mundo por nós, sacrificou, deu a sua vida por todos nós, e o mínimo que nós podemos fazer aqui nessa manhã é ofertar também a nossa vida, nosso amor, tudo que a gente tem de melhor para o Senhor. E o Senhor continue abençoando a vida de cada um nessa manhã. Também nos abençoa através da palavra que o Cris irá trazer para nós. Que o Senhor nos conduza através dessa palavra. Alimente também a nossa alma com essa palavra. E que a gente possa estar levando também essa palavra para as nossas vidas, para estar vivendo o Evangelho, vivendo o seu reino no nosso dia a dia. Seu santo nome eu te peço, ao grande Deus, Criador do céu e da terra, o Cordeiro de Deus. Amém. Amém. Bom dia a todos. A palavra de hoje, ela se encontra em Hebreus, capítulo 13, versículo 7, página 1227, das Bíblias que se encontram nos bancos. Página 1227, dessas Bíblias dos bancos, Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Vou esperar um minutinho para vocês que quiserem ler juntos, Hebreus capítulo 13, versículo 7. Página 1227. Hebreus 13, 7. Minha versão está um pouquinho diferente, mas no decorrer da palavra a gente vai entendendo. Hebreus 13, 7 diz assim: lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem sua fé. Vou ler de novo. Lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem sua fé. Na Bíblia que está nos bancos, é mais ou menos assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, queremos ouvir a Tua voz, Senhor Deus, nessa manhã, queremos compreender a Tua palavra, Senhor.
E queremos estar com nossos ouvidos, nosso coração bem aberto para isso, Senhor. Eu não sei o que se passa no coração de cada pessoa, eu não conheço cada pessoa que está aqui, Senhor. E aquelas pessoas que estão em casa também, Senhor, não posso sondar o coração dessas pessoas como Tu sondas, ó Deus. Tu nos conheces. E crendo que a Tua palavra não volta vazia, Senhor Deus, cremos que Tu irás falar conosco nessa manhã, Senhor. E queremos estar atentos para isso, que o Teu Santo Espírito venha nos abençoar e nos capacitar a isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho meditado nesse versículo, então, durante alguns dias, e eu gostaria de compartilhar algo com vocês que tem falado comigo. Hoje a gente tem um portfólio muito grande de pregadores da Bíblia, a gente tem um portfólio muito grande de músicos, de literatura evangélica, às vezes até editoras um pouco duvidosas. A gente segue diversas pessoas nas redes sociais, a gente curte, a gente compartilha as coisas que eles postam nas redes sociais. E não é raro alguém aparecer com um novo ensinamento, com uma nova revelação, ou usando a Bíblia, usando a palavra de Deus como uma ferramenta de autoajuda, ou como uma ferramenta para desenvolvimento profissional, através de coaching. Isso é a última moda que tem aparecido. O pessoal usa a Bíblia e usa o púlpito, usa o fato de ser pastor como uma oportunidade para desenvolver coaching com as pessoas. Isso acaba diluindo a palavra de Deus e nos expondo a interpretações perigosas da Bíblia. E no intuito de me afastar dessas novas ondas, eu procurei surfar algumas ondas antigas. Eu comecei a ler um pouquinho a respeito dos pais da igreja, que viveram nos primeiros séculos, logo depois dos apóstolos. Isso porque a Bíblia, se ela fala hoje, ela falou também no passado. E se as minhas dúvidas hoje, eu busco na palavra de Deus, eu busco a inspiração do Espírito Santo para tirar essas dúvidas, essas minhas dúvidas também podem ter sido as dúvidas das pessoas no passado. Então, também tem outra situação, as questões decisivas para as doutrinas da igreja. Elas surgiram lá nos primeiros séculos, lá no início da fé cristã, lá no período após os apóstolos. Então, por que não aprender com essas pessoas? Por que não aprender com os pais da igreja? Por que não aprender com as primeiras pessoas que viveram logo após o período dos apóstolos? Por que não aprender com essas pessoas que já foram carimbadas pela história? Que a história já carimbou como verdadeiros servos de Deus? Por que ficar buscando com pessoas duvidosas, com coisas que a gente tem dúvida, e não buscar com aquelas pessoas que a história já carimbou como verdadeiras? A galera de hoje, se ela provar ser fiel à palavra, talvez ela vai ser seguida. Deus, a gente precisa estabelecer alguns fundamentos. Quero assentar com vocês duas bases. Primeira, todos nós imitamos alguém. Esse é o primeiro fundamento. Todos nós imitamos alguém. Todos nós procuramos ser parecidos com alguém que nós admiramos, que está em evidência. Todos nós seguimos os passos de alguém. Quer a gente reconheça isso ou não, quer a gente aceite isso ou não, a gente precisa reconhecer que a gente imita alguém em algum aspecto. A gente tem alguém ou algumas pessoas que a gente busca imitar em algum aspecto da vida. Basta a gente fazer uma pesquisa nas nossas redes sociais para saber quem é que está nos influenciando. Me deixa ver quem que você segue no Instagram e eu vou te dizer quem é que tu está imitando. Vou te dizer com quem que tu quer ser parecido. Segunda base. Sabendo que a gente vai imitar alguém, de uma forma ou de outra, em uma parte da nossa vida ou outra, é necessário a gente perceber que a gente carece de bons exemplos, que a gente carece de boas referências, que boas referências hoje estão em extinção. A banda Os Oitavos já cantava em 2010 que somos todos órfãos de referência, que a gente perdeu as respostas em algum lugar, já não sabemos para quem perguntar, divagando por todo canto e rua procurando alguém, e agora minha pobre geração já era.
Infelizmente, eu fico cada vez mais convencido de que a nossa geração já era. Se a gente continuar dependendo de seguir e imitar pessoas com pouco ou nenhum resultado de vida. Esse capítulo 13 de Hebreus é o último capítulo dessa carta e ele traz diversas recomendações. Entre essas recomendações está o versículo que a gente leu, o versículo 7. E ele diz: observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Em matéria de vida espiritual, a gente precisa ser super criterioso para escolher a quem nós queremos imitar. A versão bíblica King James, ela traduziu assim o nosso versículo: lembrai-vos daqueles que vos pastoreiam, que vos falaram a palavra de Deus, cuja fé deveis seguir, considerando a finalidade de suas admoestações. A palavra lembrar, lembrai-vos dos vossos guias, lembrai-vos dos vossos líderes. Lembrem-se daqueles que vos pastoreiam. Essa palavra lembrar talvez indique que os líderes a quem eles deviam lembrar já estavam mortos. Mas talvez tenham sido aqueles que levaram esses crentes a Cristo, através da pregação da palavra de Deus. Esses crentes talvez eles não poderiam mais ouvir esses líderes, porque talvez eles já estavam mortos, mas eles poderiam imitar a fé deles e considerar o resultado positivo que essa fé trouxe. Os frutos é o que permanecem, e isso se chama legado. A palavra lembrar, então, talvez indique esses líderes que deixaram resultado, né? Muitos deles, inclusive, tiveram como resultado o martírio, a morte por confessar o nome de Jesus Cristo. Porém, o versículo também fala: lembrai-vos daqueles que vos pastoreiam. Há valor em lembrarmos dos agentes humanos aos quais Deus usa para falar. Senão, não seria necessária essa recomendação na Bíblia. A Bíblia nos recomenda imitar o exemplo daqueles que nos pastoreiam, seja através do legado que eles deixaram, daqueles que já morreram e já não estão mais conosco, ou através da liderança espiritual nas comunidades locais. Ainda mais hoje que a gente tem acesso a conteúdo bíblico em plataformas digitais, no YouTube, podcasts, a gente corre sério risco de não valorizar mais os nossos líderes e, consequentemente, desvalorizar a palavra de Deus. Por que é importante a gente imitar os líderes? Por que a Bíblia nos recomenda isso? A gente não precisa inventar a roda. Eclesiastes diz que não há nada de novo debaixo do céu. Embora a gente viva novos tempos, inclusive tempos muito esquisitos, muito diferentes, com isolamento social e pandemias, os mesmos perigos que atacavam os crentes lá no primeiro século da igreja e depois em outras épocas, voltam a nós hoje, talvez com uma roupagem mais moderna, mas são os mesmos perigos, heresias e falsos ensinos que ameaçavam destruir a igreja lá no início e foram combatidos no passado, hoje voltam a influenciar muitos crentes. Então, seguir os líderes do passado e imitar os seus passos nos ajuda a prevenir os enganos de falsas doutrinas. A correta pregação das doutrinas bíblicas é fonte de crescimento para a igreja, é fonte de crescimento espiritual, individual e para a igreja. É o alimento que nos faz crescer e que faz a gente ter mais amor para com Deus e mais amor uns com os outros, como marca distintiva do cristão para ser reconhecido perante o mundo. Filipenses 1:9 diz assim: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. E João 13:35 diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Nós carecemos com urgência de exemplos que apontem para o modelo de Cristo. Nós precisamos urgentemente de um modelo de discipulado, um modelo de imitação de Cristo, um modelo de discipulado pautado em seguir a Cristo. Para dar um exemplo, um dos corretos entendimentos que os primeiros cristãos tiveram era de que o Espírito Santo provém de Jesus como Filho de Deus. Ou seja, ser cheio do Espírito Santo nada mais é do que ser parecido com Cristo. É Ele quem dá o Espírito Santo. Eu quero ressaltar com vocês
que nesse capítulo 13 de Hebreus, 3 vezes o autor recomenda honrar a liderança. No versículo 7, esse versículo que a gente já leu. Depois no versículo 17, mais para frente ele fala: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deveis prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. E no versículo 24 ele fala: saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Ele usa essa palavra guias, né? Mas ela também é traduzida como líderes, ou seja, os pastores e presbíteros, assim como a gente viu na leitura bíblica do apóstolo Pedro. São os pastores e líderes, presbíteros das igrejas locais. Deus levanta pessoas como administradores da sua igreja, desde a época dos apóstolos até hoje. E a gente não precisa ter medo de seguir e obedecer a um líder que aponta para Cristo. A Bíblia nos recomenda: imitai a sua fé. Todos nós, como seres humanos, falhamos e pecamos, mas a Bíblia nos recomenda imitar a fé. A gente não precisa imitar os erros dos nossos líderes, mas a gente pode imitar a fé deles. No versículo seguinte, então, para não deixar dúvida com relação a quem a gente deve escolher para imitar a fé, a gente tem o exemplo máximo de imitação. No versículo 8 diz assim: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. A vida dos líderes do passado e dos líderes de hoje, né, deveria apontar para Cristo, porque Ele é o modelo último a quem a gente deve imitar. Parece que o autor de Hebreus quer dizer assim: os líderes podem ir e vir, mas Cristo permanece para sempre. Então foquem naqueles líderes que seguem a Jesus, que imitam o exemplo de Cristo. Assim como o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto, em 1 Coríntios 11, 1 e 2, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Paulo tem a ousadia de dizer àqueles crentes em Corinto para o imitarem, porque, claro, ele procurava em tudo imitar a Cristo, e ele louva e reconhece aqueles crentes de Corinto, porque eles se lembram de Paulo como modelo de liderança a ser imitado, e porque eles guardam os ensinamentos que eles receberam. Se a gente for analisar friamente, essa é uma recomendação para todo crente. Todo crente, como um discípulo de Cristo, deveria ter a ousadia de dizer: sede meu imitador, me imita porque eu imito a Cristo. Né? Isso não seria um dever apenas dos líderes, mas de todo crente, de todo discípulo que busca seguir a Jesus. Poder olhar para uma pessoa que ainda não segue e dizer: pode me imitar porque eu estou procurando imitar a Cristo. Às vezes a gente tem a falsa moralidade de dizer: não olhe para homens, olhe para Cristo. Né? Mas reparem que a Bíblia ela não recomenda exatamente isso. Ela recomenda que a gente imite bons exemplos na fé. Né? Ela não descarta o fato de que a gente precisa de bons exemplos, de que a gente precisa de boas referências para a gente imitar a fé que essas pessoas tiveram. Se a gente for olhar na questão do novo céu e da nova terra, que está sendo preparado, a Nova Jerusalém, a cidade santa, ela está assentada sobre fundamento dos apóstolos e dos patriarcas, dos 12 patriarcas e dos 12 apóstolos. São pessoas, foram seres humanos que Deus usou para fundar a sua igreja, né? Para assentar os fundamentos da sua igreja. Então não é que a Bíblia não recomenda que a gente não olhe para homens, pelo contrário, a gente pode sim escolher as pessoas a quem a gente quer imitar a vida de fé. E eu queria terminar te perguntando: quem são aqueles, ou quem é aquele que te levou a conhecer a Cristo? Quem são as pessoas, ou quem é a pessoa que te levou a conhecer a Cristo? Quem te levou a conhecer Jesus? Por que essas pessoas ou essa pessoa foi digna de ser imitada? Essas pessoas ou essa pessoa ainda é exemplo para você? Se essa pessoa ainda está viva, ela sabe disso?
Você já falou isso para essa pessoa? Quais são os critérios que você usa para escolher aqueles que você segue? Para escolher as lideranças que você segue? Para escolher aquela pessoa que é digna de receber a tua curtida lá no Instagram, lá no Facebook? Para escolher a pessoa que é digna de receber o teu compartilhamento? Quais são as pessoas que você compartilha para as outras? Quais são os critérios que você usa para escolher essas pessoas? O resultado de vida dessas pessoas aponta para Cristo? Gostaria de orar com vocês. Senhor Jesus, nós somos teus discípulos, somos imperfeitos, mas queremos te imitar, Jesus. Queremos seguir pelos teus passos. Queremos beber da fonte que é o teu evangelho, que é a tua palavra, e queremos ser dignos de te imitar, Jesus, de seguir o caminho que tu trilhou. Queremos fazer como tu fizeste, Senhor. Queremos ser as tuas mãos, queremos ser os teus pés. Queremos aqui hoje, Senhor, dar um bom testemunho e poder com ousadia, assim como o apóstolo Paulo, dizer para as outras pessoas que elas podem nos imitar também, porque nós imitamos a ti, Jesus. Perdoa as nossas imperfeições, Senhor, perdoa os nossos erros, mas nos capacita, Senhor, continua nos capacitando a sermos bons imitadores e a também sermos bons exemplos para as outras pessoas, Senhor. Nos dá discernimento, Senhor Deus, para escolher as pessoas a quem a gente quer ter como referência, Senhor. Nos dá clareza, Senhor Deus, para compreender que muitas vezes a gente faz isso de maneira automática, Senhor. E a gente imita o jeito de pessoas, a gente imita a fala de pessoas, Senhor Deus, que não merecem ser imitadas, Senhor. E que não tem nenhum resultado de vida, não tem nenhum bom fruto, Senhor Deus. Nos dá a capacidade de perceber, Senhor, que a gente faz isso às vezes no automático. E nos ajuda, Senhor, a escolher bons líderes para a gente imitar, Senhor. Nos dá um discernimento, Senhor Deus, para escolher as fontes que a gente quer beber, Senhor. Para escolher o bom alimento onde a gente quer se alimentar, Senhor. E que a gente possa buscar naquelas pessoas que já foram carimbadas como bons líderes na história, Senhor. Um verdadeiro alimento, uma verdadeira fonte para a nossa vida de fé, Senhor. E não procurar em lugares duvidosos, Senhor Deus, em pessoas que a gente tem dúvidas, Senhor, porque está cheia de falsa doutrina por aí, Senhor, está cheio de falsos mestres, Senhor. Como a gente ouviu no culto domingo passado, Senhor Deus, vai vir um tempo em que as pessoas vão sentir coceira nos ouvidos e vão buscar ser alimentadas por aquilo que melhor afaga o seu ego, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua palavra, Senhor, pura e verdadeira, e queremos imitar exemplos, Senhor Deus, que apontem para Ti, Jesus. Continua falando conosco nesse culto, nesse domingo, Senhor Deus, continua falando conosco através da Tua palavra, Senhor, e através de pessoas que buscam a Ti também, Senhor. Que nós possamos ser essas pessoas, Senhor, que nós possamos ser como cartas para o mundo, Senhor Deus, que apontam para Ti, que falam de Ti, Senhor, que possamos ser cartas vivas, Senhor, que falam de Ti, Senhor, que estão permeadas pela Tua palavra, Senhor, que exalam o bom perfume de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei.
salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Vamos ficar de pé. Obrigado, querido Deus e Pai, pela Tua presença aqui conosco nessa manhã. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor por nós, pelo Teu cuidado. Queremos agora, querido Deus, entregar a nossa vida nas Tuas mãos para essa semana, para que Tu estejas conosco, Senhor, nos orientando, cuidando de nós, dirigindo os nossos passos, Senhor, ajudando para que sejamos mais criteriosos e que tenhamos discernimento, Senhor, na escolha das pessoas a quem seguimos, a quem ouvimos. Ó Senhor, que o Teu Espírito Santo nos dirija. Eu entrego cada um aqui, Senhor, nas Tuas mãos. Cuida de cada um, Senhor. Livra de perigos, de acidentes. E, Senhor, que tudo aquilo que façamos, Senhor, que tudo aquilo que fizermos, Senhor, seja para honrar o Teu nome, para Te agradecer, para Te adorar, Senhor. Tudo mais, Senhor, nós queremos colocar na oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê da sua paz. Amém. Nós vamos encerrar este culto cantando o hino Grandioso És Tu. Muito obrigado ao Denner e ao grupo, as pessoas que trabalharam para que esse culto pudesse acontecer. Que Deus
dê a todos uma ótima semana. Amém. Senhor Meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra, o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Enquanto Deus me ama, que em meu lugar na cruz Jesus sofreu. A gratidão meu coração inflama, pois foi por mim que Ele padeceu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Tua palavra veio revelar-me o eterno alvo que devo alcançar. Com tantas bênçãos vens presentear-me, eternamente hei de te louvar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Muito bom,